Na manhã desta quarta-feira, nós vamos debater um tema muito importante na manhã desta quarta-feira aqui, que é o Setembro Amarelo. Nós temos aqui na nossa presença, aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, nesse momento justamente para falar sobre o tema e sobre uma palestra que vai acontecer na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Timbó na próxima semana, que tem como tema a importância da saúde mental e educação emocional. E está conosco aqui a palestrante desse dia, que é a Patrícia Estrela, e também a vereadora Gilmara Giotti. Primeiramente, Patrícia, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Tem jeito e vale a pena, vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá, então, Gilmara, seja bem-vinda. Bom dia, Aldair, bom dia, Aldori, bom dia, Julian, também a todos que nos acompanham aqui através da Rádio Cultura. Um bom dia especial para minha filha também, que está aqui nos acompanhando. É um prazer imenso voltar aqui e principalmente trazer mais uma vez um assunto tão importante e que a gente sabe que é necessário ter um olhar atento para a saúde mental. Muito bem. E olha, só para a gente estabelecer aqui um breve currículo da Patrícia Estrela, ela é psicóloga, escritora, gratidóloga, a gente vai saber o que é isso, o que é gratidóloga, mentora, mestre em educação, especialista em psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental, neurociência do comportamento, analista comportamental e CEO da Escola de Educação Emocional Empreendedora Team Mentors. E ela vai falar com a gente, então, sobre essa palestra e sobre o tema de maneira geral. Inicialmente, Gilmara, a iniciativa dessa palestra é de quem? A iniciativa, na verdade, é nossa, né, Patrícia? Porque, assim, Setembro Amarelo, como todo mundo sabe, em 2021, eu tornei lei no município de Timbó trabalhar programas que vão chamar atenção para a saúde mental, reforçar ainda mais as campanhas dentro do nosso município. E eu sempre falo que 2021 foi o marco onde a saúde do nosso município, o próprio CAPS, entrou dentro de empresas para falar sobre saúde mental, sobre a prevenção ao suicídio. E como eu trabalho muito a violência intrafamiliar, nós não podemos falar de violência intrafamiliar sem falar de saúde mental. Então, são duas pautas que eu trabalho muito, né? Além da causa animal, enfim, mas a saúde mental e a violência intrafamiliar, porque a gente sabe que tudo começa dali, né? A Patrícia vai poder falar muito mais. E quando eu tive a oportunidade da palestra que a nossa vice-governadora esteve na Câmara de Vereadores, foi lá onde eu conheci a Patrícia, onde ela se manifestou com perguntas, né? Quando foi aberto para perguntas, ela se apresentou e desde então a gente vem conversando e ela se propôs a fazer uma palestra na Câmara de Vereadores, uma palestra totalmente gratuita, né? Para a gente dar oportunidade para que todos conheçam o trabalho da Patrícia, para que todos tenham a oportunidade. Então não existe desculpa, eu não tenho dinheiro. Não, a palestra é gratuita, né? Ela não tem custo nenhum. A pessoa só precisa vir até a Câmara. Terá vontade de participar. Isso, no dia 27 de setembro, na quarta-feira da semana que vem, daqui a uma semana exatamente, às 19 horas. E lá, com toda certeza, quem estiver presente será presenteado com uma palestra com conteúdo muito importante e que, com certeza, eu não tenho dúvidas que vai ser o pontapé inicial para uma nova vida na vida de muitas pessoas. Muito bem, vamos deixar então as pessoas com vontade, Patrícia, de participar dessa palestra. Primeiramente, me diz aí, o que vem a ser gratidóloga? Na verdade, esse nome, né, a gratidologia, vem da questão do estudo da gratidão. Então, mais do que falar gratidão, né, que às vezes é uma palavra que a gente usa no cotidiano, mas realmente é viver em gratidão. Estar em estado de. Exato. E eu estou muito grata, inclusive, por estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. E também da vereadora Gilmara ter aberto as portas, né, da Câmara para que a gente possa realmente falar sobre esse assunto. Às vezes as pessoas pensam, esse assunto não é para mim, Setembro Amarelo, não tem nada a ver com isso. E aí a gente traz no livro uma reflexão, né? Eu escrevi um livro que é um projeto social, então o livro também, ele é um projeto totalmente gratuito e a gente vai falar sobre isso lá. E o livro, ele é um convite a um novo treinamento.
E toda vez que você, por exemplo, treina reclamação, será que tem algum ouvinte aqui que já está craque em reclamação? E aí a gente está deixando a oportunidade de treinar a gratidão. Toda vez que eu estou treinando a preguiça, né? Não vou acordar agora. Ai, que dia chato, cinza. Eu estou perdendo a oportunidade de treinar algo novo, uma atividade. Então, o tempo todo nós estamos em treinamento. A pergunta é: o que você está treinando? E é em cima dessa reflexão que nós vamos, né, debater esse assunto e fazer com que, principalmente, dia 27, lá na Câmara, seja um dia, uma noite que tenha jeito e vale a pena. Então, quando a gente fala em saúde mental, e eu falo saúde mental e educação emocional, como um processo realmente de se antecipar. Eu não preciso chegar ao ponto de ter um processo depressivo, eu não preciso chegar a esse ponto, né? A gente pode pensar na saúde mental, mas também alinhada com a educação emocional, que é uma prevenção desse treinamento que eu estou tendo aqui, ó, na minha mente. Esse é um tema que a gente tem visto recorrência nas pautas, né, de treinamentos. Eu participo do Rotary e uma das premissas do Rotary Internacional, inclusive, é o trabalho em cima desse tema da saúde emocional, da educação da saúde emocional. E principalmente agora, depois das questões da pandemia, do isolamento e de tudo que isso trouxe, né, para a humanidade de maneira geral. Então, Patrícia, qual é a importância, né, dentro desse contexto da pandemia, do isolamento, das crianças terem ficado afastadas de escola, por exemplo, daquele convívio mais próximo com o digital e menos com o pessoal? Como é que isso tudo está envolvido e a importância do que você vai trazer lá na próxima quarta-feira? Esse é um assunto realmente bem delicado, que a pandemia, eu acredito que ela acelerou um processo que já estava em andamento, né? Onde as pessoas estavam investindo numa vida virtual e, de repente, deixando a vida real, né? E com a pandemia, meio que nós fomos forçados, né, a sair de um convívio. E hoje nós percebemos, né, estudos, pesquisas já comprovam essa questão do isolamento social, como impactou principalmente as crianças, como você colocou, e adolescentes, né? Então, o adolescente que ele tem essa questão, né, de se sentir parte de uma tribo, de fazer a conexão, é a idade, 12 anos, 13 anos, e 14, 15, enfim, essa geração inteira foi impactada, né? Todos nós, né? Nós somos adultos e todos fomos impactados, todos tivemos que passar por mudanças, tivemos a questão do luto, tivemos todo o processo de medo, e isso tudo mexe com as nossas emoções. Então, nós precisamos sim falar sobre isso, mas lembrando que tem jeito e vale a pena. Eu acho que, independente do que a pessoa esteja passando neste momento, que a gente não sabe, né? Se você, ouvinte, está no momento que você acredita que não tem mais jeito para você, ou que a vida, não sei, às vezes a pessoa perdeu emprego, se separou, foram muitas perdas ao longo desses últimos 3 anos. A gente realmente tem um recado e um convite para que você esteja lá na Câmara na quarta-feira que vem, porque nós vamos trazer uma nova visão. Eu uso óculos, né? Então, assim, se eu fosse emprestar o meu óculos, se tivesse uma lente azul, o ouvinte ia ver tudo azul. Se eu empresto para você uma lente verde, você vai ver tudo verdinho. E se eu te emprestar uma lente que não tem mais esperança, uma lente do medo, uma lente da insegurança? É assim que a gente começa a ver a vida. E baseado nessa visão de mundo, a gente vai construindo a nossa história. Então, eu venho aqui só para dizer que tem como a gente mudar essa lente. É possível a gente recomeçar. E isso é muito importante, trazer essa sementinha de muito mais do que esperança. Na verdade, através de técnicas, de muita ciência. Eu tive depressão na adolescência, né? Então é por isso que hoje eu vivo a minha missão. Eu falo que é mais do que uma profissão, eu vivo a minha missão, né? Eu tentei suicídio na minha adolescência e eu fui buscar na ciência. São 26 anos que eu estudo a mente humana. Então eu posso dizer, eu não ia escrever um livro com uma afirmação dessa, né? Tem jeito e vale a pena. O livro não é uma pergunta, né? É uma afirmação. O livro não fala, será que tem jeito? Será mesmo que vale a pena? Não. O livro, ele fala, tem jeito e vale a pena. E por quê? Porque quando eu era adolescente, a frase que eu mais dizia era que não tinha jeito.
e que não valia a pena. E hoje eu posso afirmar. Então, é exatamente esse novo treinamento, esse novo olhar, com técnicas, com possibilidades que a gente quer trazer para a população de Timbó. E as adjacências, né? Todos estão convidados. Não, com certeza. E esse é um tema, você acaba abordando ali um tema que é por demais importante. A gente, por uma questão de ética profissional até, a gente, quando acontece algum caso de suicídio, a gente não divulga muito, até tem uma questão ética e um código meio de conduta aí para que não se propague esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, para não incentivar outras pessoas, né, a praticarem o mesmo ato. Mas a gente teve aqui recentemente na região 2 casos, inclusive de pessoas jovens, assim, né, que acabaram tirando a própria vida. E esse é o ápice, é o fim da linha, né, para esse tipo de comportamento, que você diz aí que vai perdendo o gosto pela vida, perdendo o gosto pelas coisas, perdendo os objetivos, perdendo toda a noção de quanto é bom viver, né? Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Não falar sobre os casos específicos, mas falar sobre a situação, a gravidade de uma situação que a gente está vivendo, e são dados alarmantes quando a gente pega aí o número de suicídios que acontecem no país, na nossa região, no mundo, é algo assim alarmante. Então, é assustador. E por isso a importância, né, de eventos como esse, e onde que pessoas capacitadas, pessoas com história também a respeito, além da capacitação, toda uma história a respeito, e a experiência, vão lá para dar além do conhecimento, para dar o seu depoimento. Então, é importante essa afirmação. Tem jeito, né, Patrícia? E esses dados, eles assustam um pouco. Sim, a gente começou a conversa falando dessa questão digital, né? A vida real, a vida virtual. E você vê que a tecnologia, né? Você pensa, Japão, por exemplo, né? Que é uma das maiores tecnologias do mundo, e lá é um dos maiores índices de suicídio do mundo. Então, isso é muito alarmante, né? Nos últimos 10 anos, nós estamos vendo aí um aumento, mais que dobrou o índice de suicídio. E até 2030, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, existe uma estimativa que 50% da população vai passar por algum processo ou de depressão ou de ansiedade, que é outra também que acaba levando a um processo de esgotamento mental, burnout e vários outros transtornos que vêm desencadeando em virtude dessa aceleração que nós vivemos hoje, né? Então, tudo muito acelerado. Quando a gente pensa e fala no suicídio, vem-se um tabu. Não, também não é assim. Mas até no livro, né, eu vou... Aqui, logo no início eu falo, você conhece algum suicida emocional? Será que em algum momento você já teve um pensamento suicida? Esse tipo de pensamento pode tê-lo levado a desistir de viver algum sonho, a limitar a sua existência, a aceitar migalhas de amor, a se submeter a humilhações, a ser vítima de maus tratos, a viver relacionamentos tóxicos, a se colocar em risco, perder noites em bebidas, drogas, sexo promíscuo, a trocar seus valores por dinheiro ou talvez a aceitar menos que merece. Isso mata sua essência, mata seus sonhos, sua esperança e extermina a sua paz. Muitos vivem na ignorância por falta de conhecimento, mas depois de ter este conteúdo, continuar vivendo da mesma forma será uma escolha. Tem jeito e vale a pena. Então, o suicídio, ele começa muito antes. Muito antes, esse é o que eu ia comentar. Quando você destrói um sonho, quando um adolescente diz que não vai para uma universidade, sai de uma escola, quando você termina... Hoje em dia, né, tem a questão do cancelamento virtual. Então, quando você vai cancelando as pessoas da sua vida, vai excluindo do seu WhatsApp, vai se excluindo do mundo, ali já começa uma pontinha. Então, é muito mais importante e está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Então, realmente é um assunto que nós temos que nos alertar. Os pais, inclusive, eu trago esse alerta. Inclusive, a palestra também pode levar jovens para todas as idades. E a gente vai trazer um momento bem especial, um momento de conhecimento, de troca, de reflexões importantes e tomadas de decisões para uma nova vida, como disse a vereadora. Justamente porque é muito amplo, né? Como você falou, se a gente começa a analisar, é muito amplo, porque a própria educação, quando falo da educação, não é da educação escolar, mas a educação no contexto familiar, ela pode estar contribuindo de alguma maneira para criar pessoas
com menos capacidade de enfrentar problemas, porque, né, a superproteção que essa geração, a minha geração e talvez as gerações ainda posteriores vem trazendo para os seus filhos, deixando numa redoma e auxiliando em tudo, né? A nossa época a gente era muito mais, tinha que se virar muito mais, tinha que enfrentar muito mais os problemas já desde criança, desde cedo, e aí essas crianças que não sabem lidar com não, que não sabem lidar com frustrações, são mais suscetíveis a todos os problemas que vêm por aí. Então, por isso que a importância dos pais participarem e não esperar que eu tenha um problema desse na família ou tenha alguma coisa comigo. Às vezes eu acho que eu não tenho, mas eu já estou num caminho né, percorrendo um caminho desse. Exatamente, acho que esse é o grande alerta. A gente vê o Setembro Amarelo e eu percebo que as pessoas acham que esse assunto não faz parte da minha família, não faz parte... isso daí... eu ouvi falar. Não, realmente as pesquisas, né, já apontam um índice altíssimo e que é assustador e nós temos que tomar conta, né? Hoje nós temos uma geração, né, como você falou, essa é uma geração que é diferente, né? Eu acho que por tudo que a gente passou, a gente quis tanto proteger nossos filhos que acabamos realmente tirando um pouco da autonomia, né? E com isso eles precisam de mais suporte. E a geração, quando a gente fala de jovens, eles já têm esse costume, né? De que não preciso de ajuda, você não sabe nada, né? E é por mais um motivo que nós temos que estar atentos. Com a aceleração, né? Hoje em dia os pais trabalhando, eu vejo muita gente trabalhando em carga dupla, então às vezes não consegue nem acompanhar o dia a dia do filho, né? A gente não tem mais aquela questão de conheço os amigos do meu filho, vem na minha casa, se perdeu muito isso. E às vezes eles não têm nem noção do bullying que o filho está sofrendo. E existe um outro bullying que eu falo que é o bullying silencioso, que é o bullying da exclusão, né? Não é nem o bullying da palavra ofensiva, de uma questão mais grave, é a exclusão, né? O seu filho está sendo excluído e você não percebe. E o autobullying, que essa é uma nomenclatura que é você mesmo é a pessoa que faz bullying em você. Quando acorda de manhã, aí fala, não acredito. Aula disso. Não acredito que eu vou ter que encarar aquele professor, não acredito que eu vou ter que ir para aquele trabalho. E aí já começa. Essa espinha ridícula, esse cabelo que nem... E aí vai, você não precisa de ninguém fazendo bullying com você, porque você já começou. E é exatamente por isso que a educação emocional é importante para a saúde mental, né? Elas andam juntas, assim, de mãos dadas, porque quando eu começo a entender como funciona o meu cérebro, como é a mente, e eu começo um treinamento certo, uau, aí a gente vai longe. Muito bem. Patrícia, é muito bom conversar com você e realmente creio que os nossos ouvintes ficaram com vontade de participar dessa palestra aí no dia 27, lá no auditório Walter Butzke da Câmara de Vereadores de Timbó. E Gil, alguma outra atividade desse Setembro Amarelo aí que, né, um tema, uma pauta muito importante? Com certeza. Nós tivemos ontem à noite, quem acompanhou a sessão da Câmara, nós tivemos uma tribuna onde veio os profissionais da saúde do nosso município, o hospital, a atenção primária, o CAPS, justamente para falar das ações, né, do Setembro Amarelo, dos trabalhos, de como os pacientes são atendidos, acolhidos, seja no pronto-socorro, seja na unidade de saúde ou diretamente no CAPS. Porém, o que eu falei lá, que eu acho que é importante, e é esse o intuito dessa palestra, é que tudo que foi falado lá é o que já existe, né? Em momento nenhum a gente está fazendo um trabalho de prevenção. E aí, quando a gente começa a falar em palestra, né? Chamar os nossos jovens, principalmente, que foi o que eu falei lá ontem à noite, a adolescência, a infância, a adolescência, tudo começa por ali. Muitas vezes a gente não sabe o que eles vivem dentro de casa. Muitos deles na escola é um refúgio. Mas aí chega na escola, é excluído, né? É humilhado, vem o bullying. E como é que nós estamos dando atenção e tratando essas crianças, esses adolescentes? E eu falo isso porque os nossos vereadores jovens relatam isso pra gente. Eles são os nossos termômetros, eu sempre falo. Porque eles trazem pra gente a realidade que eles vivenciam dentro da escola. E por isso que a importância da gente promover uma palestra que vem falar sobre prevenção. Vem falar de como sair, mas também vem falar de como não chegar lá, né? Então a gente precisa promover essas ações. E eu acho que a gente ainda precisa fazer um trabalho muito maior quando se fala em Setembro Amarelo, em prevenção a suicídio. Porém,
com o que a gente tem hoje, né? Eu vou falar assim de profissionais, é muito limitado, porque nós temos uma carga, uma demanda muito grande. E os profissionais que estão lá, eles já estão sobrecarregados. Nós precisaríamos, sim, hoje de mais profissionais para conseguir trabalhar a prevenção. Tem que botar esses profissionais para participar da palestra aí também. Que e depois outra coisa também, eu acho que nas escolas, eu até comentei isso ontem na sessão, eu acredito que toda escola deveria ter pelo menos, no mínimo, um psicólogo fazendo parte do seu quadro de profissionais. Por quê? Porque as crianças falam isso, os vereadores jovens. Eu sinto falta de um psicólogo dentro da minha escola, que seja alguém longe do meu pai, longe da minha mãe, longe do meu professor, mas alguém que vai me ouvir, que não vai me julgar. Então, a gente precisa fazer muito mais ainda. Eu às vezes fico assim um pouco triste, porque a gente gostaria de fazer mais, mas a gente ainda não consegue ter, né, o alcance que deveria. Mas o importante é que ações estão sendo feitas. Exatamente. E ações importantes. E é dada a opção aí para a comunidade, uma palestra gratuita que vai trabalhar temas tão importantes quanto a gente viu aqui. Por isso a gente espera que realmente o auditório Walter Butzke aí da Câmara de Vereadores esteja lotado na próxima quarta-feira. A partir de que horário? Das 19 horas. 19 horas. Isso. Quero agradecer então a participação de vocês aqui, dando esse alerta, principalmente, e fazendo esse convite para a próxima quarta-feira, dia 27, às 19 horas. Gil, um abraço para você. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Repórter Cultura. Um grande abraço para você, Odair. Um abraço para todos que nos ouvem através da Rádio Cultura. Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui e principalmente falando sempre de assuntos tão importantes. E eu também já lhe deixo aqui a dica, que você tem uma grande parceira para levar para o Rotary, para levar esse trabalho dela maravilhoso, porque eu acho que a gente precisa divulgar, ampliar essa corrente. E deixo aqui uma mensagem a todos que nos ouvem. Será que você tem reclamado mais do que agradecido? Pois é, tem a gratidóloga aqui para nos orientar. Gratidão, então, viu, Patrícia, pelas suas palavras aqui, e fica o convite para a próxima quarta-feira para assistir a palestra completa, então, com a Patrícia Estrela. Um abraço para você, obrigado. E eu encerro com gratidão, né? Realmente que a gente possa realmente treinar, não ter isso como uma palavra, mas como de fato um novo treinamento. Muito obrigada de verdade. Espero vocês na quarta. 8 horas mais 12 minutinhos, 8h12, Rancho Packer de terça a sábado com algum prato especial diferenciado das 18 às 22h30 com música ao vivo, bandejas e deliciosas porções de peixes. No sábado